o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Jeremias 9:22 diz: prega, assim declara o Senhor, cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelos ceifeiros, sem que ninguém retorne para juntar o que ficou pelo chão. Assim diz Yahvé: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Eis que se aproximam os dias, declara Yahvé, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como de igual forma o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe, todos os que rapam a cabeça ou prendem o cabelo junto à testa e habitam no deserto. Porquanto todas essas nações são incircuncisas e a casa de Israel tem um coração extremamente teimoso, sendo incircuncisa de coração. Amém, irmão? Poder sentar. Esse texto, no meio da cristandade, ele parece não ser conhecido, em que Deus diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Enfim, aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, que eu faço justiça com retidão na terra, ajo com lealdade, faço justiça e juízo. Quer dizer, se muita gente levasse isso a sério, não teriam certas atitudes, porque isso é de temer. Diante de um Deus que eu sei que tem poder para me lançar no inferno, tem poder de me fazer perecer, sofrer, ser castigado, se eu creio realmente que Herodes morreu comido de bicho, mas não apenas comido de bicho, já falei aqui, Flávio Joséfo descreve detalhes da situação de Herodes, irmão, que muitos de nós não conseguiria ler aquele texto até o fim. Ele descreve coisas que só mesmo sabendo o que aconteceu realmente para descrever o que ele descreve sobre Herodes. Aquele que disse, o povo disse, voz de Deus e não de homens. E ele aceitou aquela glória e não glorificou a Deus. Então diz a Bíblia que um anjo desceu e o feriu, e a partir daquela ferida ele apodreceu em cima de uma cama. O que Flávio Joséfo descreve é uma coisa impressionante, horrenda demais até para qualquer comentário. Então, se eu creio nessas coisas, se eu atento, se eu creio em Ananias e Safira, então quando Deus diz que ele se agrada da justiça e do juízo, eu tenho que andar pianinho. Isso caracteriza o meu temor, não é medo de Deus, mas é o meu temor à santidade de Deus. E cá entre nós, quem quer sofrer aí? Quem quer ir para o inferno? Quem quer ter uma perna quebrada? Quem quer ficar em cima de um leito, debaixo de anestesia, à base de remédios, e gira num canto, gira no outro? Quem quer isso? Não. Então eu digo o seguinte, esse texto, ele é muito pouco conhecido no meio da cristandade, porém eu quero me corrigir. Sabe por quê? Porque a verdade é que não existe cristandade, o que existe somos nós aqui. O que se considera cristandade por aí não são cristandade. Você pega um povo desse que diz assim, não, eu sou crente também. Ah, você é crente? De onde? Sou crente da Universal. Não, não é crente da Universal. Você já tem dito para alguns, meu irmão, que dizem, eu sou da Universal, você já tem dito para eles, não, você não é crente. Você já tem dito? Diga, faça inimizade, faça guerra, mas fale a verdade.
Não, você está no mundo para falar a verdade, e a tua palavra é sim, sim, não, não. No seu íntimo, em espírito e em verdade, você considera que na Universal tenha crente? Não, então quando alguém da Universal passar na sua frente, te der a oportunidade, você diz, não, na Universal não tem crente. Não que o pastor da Universal, não, na Universal não tem pastor, tem canalha, tem pilantra, tem servo do diabo. Você tem que fazer isso. Porque você não é o sal da terra? Você não é a luz do mundo? Não é você a cidade edificada sobre o monte? Não é em você que Jesus implantou uma glória tremenda, o Espírito Santo? Foi em você que ele implantou. Para você ficar calado? Para ficar calado não precisa seguir Jesus. Para ficar calado não precisa de Bíblia. Para ficar calado não precisa do Espírito. Para ficar calado eu fico em casa e acabou a história. O que eu venho fazer na igreja? Aqui, irmão, é a faculdade. Aqui é o laboratório. Aqui é a sala de aula. Aqui é o quartel. Aqui é o quartel. Aqui você aprende a usar as armas para lá fora tanto matar quanto libertar. Quem usa uma arma não só mata. Quem usa uma arma legalmente, a arma serve para matar os infratores, mas também serve para resgatar os inocentes. Então isso é a igreja. A igreja te dá armas, e uma arma poderosa, irmão, é o conhecimento. Aliás, não tem nada mais poderoso que conhecimento. Não tem nada mais poderoso que conhecimento. Pode vir um exército contra um general que está sem armas. De lá vem um exército, mas o general está sem armas. Mas se ele tiver conhecimento, ele pode vencer um exército mesmo armado, com um exército desarmado. Porque tudo depende de estratégias, conhecimento. Às vezes a gente vê no filme, né? Os generais recebem a notícia, olha, está vindo um exército aí contra nós. Não temos como vencer, meu senhor, vamos fugir. Ele diz assim, não, nós não estamos no meio do vale. Por onde vem o exército? Vem pelo meio do vale. Então, arrastem pedras e gravetos com fogo para as margens. Quando ele vier no meio, a gente resolve, joga as pedras em cima deles. Estratégia. Estou falando assim a grosso modo aquilo que mais se vê. Então, meu irmão, o conhecimento, a sua inteligência é o que mais Deus procura em você. E quem é verdadeiramente inteligente e tem conhecimento, sabe se render ao Senhor e credibilizar a sua vida com uma fé inviolável, que não volta atrás. Essa fé que não volta atrás, ela está fundamentada no conhecimento que você tem, porque a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Então, essa é a nossa história. Esse texto, diante do que vemos, não é um texto conhecido. Nós o que vemos... não esqueça, irmão, que Deus já nos falou, tá? Que no final de tudo, quando a coisa começar mesmo, os nossos principais carrascos, algozes, denunciantes, são os cristãos, entre aspas, tá? Quem vai nos denunciar, quem vai querer acabar conosco são batistas, metodistas, presbiterianos, assembleianos, quadrangular, toda essa raça que pensa que é evangélico, eles não são evangélicos, eles servem ao diabo, tá? Toda essa raça são eles que serão os nossos principais perseguidores, são eles que dirão, olha, tem um crente daquela igreja morando em tal lugar, tem um em tal lugar, eles que farão isso. Mas, irmão, não se preocupe, porque aquele que Deus sustenta não tem como cair, amém? Não se preocupe, apenas segue a sua vida com Deus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e acabou a história. Segue. 1000 vai cair ao teu lado. Deus é fiel, Deus tem promessa. Se Ele quer derrubar os que vão cair ao seu lado, Ele tem poder para isso. Amém? As minhas ovelhas, disse Ele, eu as tenho na palma da minha mão. E Senhor, está na palma da tua mão? Tá, legal. Não, Ele ainda acrescenta, e ninguém
as pode arrebatar. Você é a ovelha? Está na mão, está na palma da mão de Jesus? O que tu temes? O teu temor será na mesma proporção que existir a sua dúvida quanto a essa palavra. Esse será o seu temor. Se você não crê que Jesus tem você na palma da mão dele e ninguém pode arrebatar, aí estará o teu temor. Tanto quanto mais você duvidar dessa palavra, tanto mais temor tu terás. Quanto mais você credibilizar essa palavra, mais você encarará, vai enfrentar as armas, os homens e os perigos e vai sempre ficar de pé. A sua dúvida é o que te destrói. Só a sua dúvida, a sua falta de fé, só isso que te destrói. Nada mais pode te destruir. Achei impressionante essa visão recente que o irmão Altair entregou, em que eu ia ao Santo dos Santos e lá o Senhor Jesus me passou uma espada. Eu achei intrigante aquilo. A espada que estava exclusivamente no domínio dele. Ninguém tinha acesso àquela espada. Aquela espada é para matar as igrejas caídas. Já começamos essa obra, amém? E no dia 16 mataremos muitos. No dia 16 vamos matar muita gente. E não vamos parar de matar até que ele diga basta. Não vamos parar de matar. Com os hinos que cantaremos no meio da rua e com as faixas que levaremos para o meio da rua, vamos matar muita gente. Eles vão pagar por terem cuspido na cara, na cruz, na coroa e na palavra do nosso Deus. Eles vão pagar caro por terem vendido o sangue de Cristo e o rebanho de Jesus Cristo para os políticos. Eles vão pagar caro. E eu particularmente juro pelo meu sangue, vão pagar caro. Porque a espada que o Senhor me deu, eu vou usar. E não vou usar sozinho, porque o Senhor disse, olha lá, está lá escrito, edifica a minha igreja no alto desse monte, que eu tenho um povo forte para levantar nesse lugar. Então nós vamos e vamos matar mesmo. Matar. Com as espadas que Ele dá, a palavra que Ele nos dá, é com essa palavra que vamos matar. As pessoas vão ler essa placa e só não vão cair na rua, porque não é para cair fisicamente, mas é para cair espiritualmente. E nós vamos fazer a obra como ela tem que ser feita. Já está tudo sendo preparado até o dia 16, mas está tudo no esqueminha, e nós vamos fazer aquilo que o Senhor Deus nos tem mandado. Não vamos à rua para pedir dinheiro, não vamos à rua para promover os nossos nomes, vamos na rua para cumprir um projeto do nosso Deus. Aqui, o Senhor começa esse texto dizendo, olha, prega. Assim declara o Senhor, cadáveres ficarão atirados como esterco em campo aberto, como trigo, enfim, porque o Senhor começa, né? Outras versões bíblicas não tem esse texto juntado ao de baixo, mas ele fica para cima, dividido por um subtítulo, mas aqui na King James foi posto dessa maneira, porque o Senhor está dizendo que vai vir, vai exercer justiça e juízo, e ele diz inclusive o seguinte, vão pegar tanto o incircunciso, né, quanto o circuncidado. Circuncidado representava quem? O povo de Israel. Deus está dizendo, eu venho para fazer justiça e juízo, de tal maneira que esses, até os que são circuncidados, quem não está no prumo vai cair. E essa versão aqui, King James, ela ainda diz assim, olha, no verso 25, se aproximam dias, declara o Senhor, eu castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. As outras versões bíblicas não trazem essa expressão que a King James traz, porque esse, na verdade, embora isso não esteja no original, esse é o entendimento que nós espiritualmente já tivemos, porque muita gente diz, eu sou israelita, mas Paulo diz assim, nem todo aquele que é israelita é verdadeira, nem todo aquele que é de Israel é verdadeiramente um israelita. Quer dizer, não adianta a pessoa ter uma presença, uma fachada, né? E aqui a circuncisão era um ato feito no corpo, na carne. Isso não adianta nada, irmão.
A salvação não é da carne, a salvação é da alma, do espírito. Paulo diz também, tem que ser circuncidado na alma e no espírito. Não adianta ser circuncidado no corpo, ou seja, não adianta aparência de judeu, como eu diria hoje, não adianta aparência de cristão. Cristão tem o fruto, cristão é uma árvore, e a árvore do cristão é bem clara na Escritura, é fazer aquilo que eu vos tenho dito. Outra coisa, tem gente que é um cristão, uma árvore, mas os seus frutos já estão ultrapassados. A árvore do cristianismo renova os seus frutos de tempo em tempo. O que você fez no tempo das outras dispensações, tantas dezenas que ficaram para trás, dispensações e subdispensações, aquilo já era. Ninguém hoje pode produzir o mesmo fruto que foi produzido nos primeiros 200 anos da igreja. Aqueles frutos não prestam mais. Ninguém pode produzir mais os frutos que foram produzidos há 2000 anos de história. Não presta mais. O fruto hoje é outro, é o fruto da restauração. E tem gente ainda que está produzindo os frutos antigos. Vamos nos hospitais. Vai você, que eu tenho coisa mais importante para fazer. Irmão, e as almas? Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E hoje, as ovelhas perdidas dos templos gentílicos, das igrejas. Irmão, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, nós já falamos aqui, né? Israel é um retrato da igreja. Jeremias foi para a porta dos templos e pregou para lideranças, esculachou, criou problema, queriam matar ele, afrontaram ele. É exatamente essa missão nós já cumprimos, nós já fomos para a porta das igrejas, e a hora que Jesus te manda, volta lá, a gente vai lá e volta, e pode sair o pastorzinho de meia tigela que quiser sair. O que ele falar, ele vai ouvir. Se quiser sair no braço, vai sair no braço, mas nós vamos fazer a obra. Ninguém aqui tem medo de pastor. Aliás, de pastor para pastor, eu sou o maior de todos sobre a terra. Não tenho medo. A unção que está sobre mim, ela é muito maior que outra. Se Deus quiser me dar o Espírito que deu a sanção, Ele dá. Se eu quiser quebrar meia dúzia com o Espírito de Deus, eu quebro. É só Deus querer. Aqui ninguém foge. Aqui a gente sai para realizar a obra na direção do Senhor. Aquilo que Ele determina. E é por isso que nós fomos lá, muita gente pensa que pode impedir a obra que Jesus tem. Você pode dar uma risada? Lembra da 12? Lembra lá de Copacabana? A gente com as placas, chamaram a polícia. Quando chamaram a polícia, falaram, pronto, agora eles estão quietos ali, impediram. Eu falei, chamei a galera, o Espírito Santo falou assim, chama o povo para fora. Aí alguém diz assim, não, mas já até passaram, já pagaram a passagem do metrô, eu pago de volta a passagem para quem precisar. Chama todo mundo para fora, começa a cantar aqui. Eles acharam que tinham impedido a obra e tinham nos calado, porque a polícia está lá e nós estávamos calados, resolvendo o impasse. Mas bota o povo aqui para cantar. Eles ficaram, os inimigos ficaram desesperados, eles estão cantando. A polícia tem que parar eles de cantar. O policial falou assim, não posso, como que eu vou impedir eles de cantar? Tem alguém forte o bastante? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua força? Onde está, diabo, o teu poder? Cadê o tranca-rua, Marinha Bulambo, o Exu, 7 capos, 7 flechas? Onde estão os demônios que podem deter a obra de Jesus Cristo? Onde estão eles? Onde está a polícia, a marinha, exército, a aeronáutica e as forças especiais? Onde estão eles? Ah, vamos ter que levar para o DP, perfeita, pode levar para a delegacia. Aí acharam que tinham nos detido. Jesus falou assim, eles querem delegacia, vai com o povo, vamos embora, vamos lá. Teve um irmão que chegou para mim, pastor, pode correr para chegar lá, tal, para ver a irmã, a Cláudia que está lá, pode correndo. Fui eu mais devagar, né, irmão, fazer o quê? Chegamos lá, quando eu já fui chegando o Espírito Santo, olha lá, quando eu levantei os olhos, eu já vi, eu tive a visão antes de nós chegarmos, eu já tive a visão de nós reunidos ali cantando. Quando chegamos naquele lugar, o Espírito Santo falou assim, olha lá, quando eu olhei a gente cantando, eu falei, vem cá povo, reúne aqui. Alguns foram para um lado, para o outro, eu falei, não, é aqui que Ele mostrou. Começa a cantar. Incomodamos tanto
que o escrivão lá suplicou a minha esposa: se tu é a pastora desse povo, vai lá fora, por favor, pede para eles parar de cantar, que eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer nada. O homem escrevia, rasgava e jogava no lixo, escrevia, rasgava e jogava no lixo. Ninguém nos detém, meu irmão. Faça-me um favor. Agora, irmão, justiça, juízo é coisa que você aprende na igreja. E quando eu digo igreja, eu digo só essa igreja, tá? O Deus das Assembleias de Deus, eu cuspo na cara dele. Só existe uma igreja, essa igreja, púlpito de pé, só existe um, esse daqui, só esse aqui. Que um dia ainda hei de deixar esse púlpito decorado, branco, com marcas de sangue, do meu próprio sangue, para que todos saibam que os crentes chamados para esse lugar não se curvam, não se dobram, não se rendem. Deus, meu irmão, quer fazer justiça e juízo sobre a terra, mas Ele quer usar servos. Deus disse para Ananias e Safira: vocês mentiram, vocês enganaram, vocês ludibriaram, agora então vocês vão morrer. Certo ou errado? Errado. Quem disse isso foi Pedro. Está entendendo que Deus quer te usar para decretar o juízo dele? Ninguém ouviu a voz de Deus, Pedro ouviu. Mas todo mundo diz: caramba, Pedro falou e aconteceu. É porque Deus falou através de Pedro. Entenda, Deus quer falar na terra dos mortais, mas é através de você. Então não adianta ficar intimidado. Queria tanto ouvir a voz de Deus. Bota o pé na estrada, caleja as mãos, que quando menos tu esperar, tu vai estar ouvindo. Agora, não fica com paranoia. Pastor, como é que se ouve a voz de Deus? Sabe como é que se ouve a voz de Deus? Com cara no pó, com trabalho, com submissão. Sabe como é que se torna, que nós nos tornamos grandes? Quando queremos ser o menor. Aí nós nos tornamos grandes. Sabe como é que ficamos um vaso bonito? Quando deixamos Jesus quebrar essa porcaria velha que somos. Quando nós queremos colocar os nossos próprios adornos, nós colocamos um monte de porcaria. Mas quando Jesus nos adorna, meu irmão, um pontinho mínimo que Ele coloca, a unção é tão poderosa que a coisa é estridente. Por acaso eu me visto de terno e gravata, eu sou um vaso todo adornado. Mas quando eu abro a minha boca, quem fala semelhante a mim? Nem o diabo! Nem o diabo, quando tiver para falar com voz insolente e arrogante, nem ele falará como eu falo. Mas minhas vestes são essas, da Rua da Alfândega, de R$ 9,90. Essa aqui não, essa aqui eu ganhei de presente, não sei quanto foi. Porque não importa a circuncisão externa, meu irmão, importa os revestimentos internos. Importa o que temos por dentro. Olha as promessas que temos nesse lugar para tantas pessoas. Tu vai cantar, eu vou curar. Tu vai cantar, eu vou libertar. Tu vai cantar, eu vou realizar milagre, eu vou realizar a obra. Então, meu irmão, entra nos mistérios de Deus. Não queira ser. Deixa que Jesus faça de você. Não queira ser, e eu posso falar isso, porque eu sou exemplo de quem nunca quis ser nada, e hoje sou o número 1 de Jesus Cristo. E continuo não sendo nem querendo ser nada. Quem me vê na rua, não imagina quem sou eu no reino de Deus. Quem me vê brincar com a criança, brincar com o comerciante, brincar com a mulher da padaria e tocar uma vida completamente normal. Quem me vê lá fora não tem a mínima ideia de que quando o diabo olha para mim, ele se esconde nas catatumbas que nem um rato de esgoto. Porque o que Jesus fez de mim não alterou o que eu sou, ser humano simples e humilde. Continuo vestindo as mesmas roupas,
Comendo um pouquinho melhor? Sim, claro. Como um pouco melhor, mas como as mesmas coisas que você encontra lá no mercado. Porque o Senhor também nos prometeu, né? Comerás do melhor da terra, quando guardares a minha palavra. Quer comer bem, irmão? Quer não ter falta de nada? O Senhor Jesus disse que tem um salário legal para todo mundo. É o salário do trabalhador. Digno é o obreiro do seu salário. Seja um obreiro. Faça a obra. Trabalha, que você vai ver que ele é fiel à sua palavra. Deus não escolhe, esse aqui eu vou abençoar, aquele ali não. Não, esse aqui está muito magrelo, eu vou abençoar aquele mais gordinho lá. Não, essa daqui tem cabelo liso, fez escova, aquela ali é cabelo crespo, não vou não. Ou vice-versa. Não. A promessa de Jesus está vinculada à sua palavra e não à minha fisionomia. Aqui ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem rico nas suas riquezas, mas que se glorie-se nisto, em me conhecer e me compreender. Conhecer e... Irmão, uma coisa é conhecer a Deus e outra coisa é... Você sabe que tem muita gente aqui dentro que já conhece Deus e está no caminho da salvação, mas não o compreende. Por isso nunca poderá chegar a certos níveis, a certos degraus, porque tudo nessa caminhada espiritual tem um preço a ser pago. Se alguma coisa espiritual chegar nas tuas mãos, e quando aquilo espiritual chegar, você não vê o preço que você pagou por aquilo, larga, porque não vem de Deus. Tem que ter preço. Você tem que receber alguma coisa, olhar para trás e ver um canteiro regado com as suas lágrimas. Se não tiver visto isso, meu irmão, é ilusão, sai disso. Tem que ter preço, tem que pagar preço. Por isso os obreiros se tornam poucos, sabe por quê? Porque muita gente não quer pagar preço. Quem quer ficar chorando pelo canto? Quem quer ficar suplicando num cantinho, Senhor, tem misericórdia, eu não aguento mais a prova? Quem quer ficar? Ninguém quer, né? Mas os que querem verão a glória de Deus. Aqui diz então, em conhecer-me e compreender-me. Lá em Oséias, né, vai dizer assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então você vai conhecendo. Quando você realmente conhece alguém profundamente, você chega ao ponto de compreendê-lo. Eu conheci crentes, eu vou dar uma exemplificação que me veio à memória aqui, graças a Deus. Eu conheci crentes de igreja, essas décadas de evangelho, né, irmão? Eu assumi o ministério depois de 13 anos de banco. Então, eu conheci crentes que diziam assim, tem uma coisa na Bíblia que eu não entendo. Eu acho que a Bíblia está errada ali. O que foi, irmão? Normalmente eram irmãs. O que foi, irmã? Como é que Deus mandou matar em tal situação, naquela cidade, naquela outra cidade, e nos amalequitas mandou matar todo mundo, mulheres grávidas, crianças de colo, as que mamam, de peito, tudo. Como? Eu não aceito isso. Conhecia Deus? Conhecia, vamos dizer que conhecia, porque não negava a Cristo, conhecia, sabia que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, conhecia, mas compreendia? Não. A compreensão é um nível acima do conhecimento. Você conhece Jesus? Você compreende Jesus? Eu vou te dizer o que é compreender Jesus. É você estar numa situação para julgar um caso. Quando você chega para julgar um caso, você para, pensa e você dá o veredito exatamente como o próprio Jesus daria.
Isso é compreender. Você entende a coisa tão profundamente que é capaz de pensar como Jesus pensaria, agir como Jesus agiria. Pastor, isso não é utopia, só se você perdeu as mensagens que ficaram para trás, porque em milhares delas nós estamos dizendo que a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Igual em quê? No corpo? Igual em quê? Então, meu irmão, Jesus está falando aqui, Deus está falando, né? É Jesus falando, tá, irmão? É Antigo Testamento, mas é Jesus falando. O mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Aqui, quem Jesus viu na sarça? Quem Moisés viu na sarça ardente? Jesus. Quem falou com Jesus, com Moisés lá no deserto, lá no Egito? Jesus. O Deus Pai nunca se manifestou a ninguém. Jesus Cristo sempre foi o mediador entre Deus e os homens, amém? É a teofania, Jesus Cristo na sua forma angelical, antes de o verbo fazer-se carne e habitar entre nós. Jesus esteve no meio daqueles anjos quando foram visitar Abraão, porque estavam prestes a destruir Sodoma e Gomorra. Abraão vê os 3 anjos vindo e vai lá e se prostra diante daqueles. E ninguém disse para ele, não faças tal, como o João fez em Apocalipse, e o anjo disse para ele, não faças tal, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Mas quando Abraão se prostrou e adorou, a adoração dele foi aceita, porque ali no meio estava a divindade. E ali estava quem? O Deus Pai? O Deus Filho. Isso é teofania, a manifestação de Cristo ao homem. Ele é o intercessor, ele é o mediador. Nunca o homem se dirigiu diretamente a Deus. Nunca, 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 nunca. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é eterno sumo sacerdote. É ele que apresenta-se como oferta para que a nossa súplica e petição possa alcançar graça. Primeiro passamos por Jesus, para depois Jesus conduzir o nosso anseio ao Pai, diretamente ao Pai. Impossível. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem ele o quiser revelar. E hoje é a igreja, o exemplo. Você não chega a Deus sem um ministério. Se o meu ministério não existisse, eu aposto a minha vida e te desafio você chegar a Deus, ter uma súplica e Deus te ouvir. Duvido. Eu duvido. Sabe por quê? Porque eu não só conheço a Deus, eu compreendo. Por isso, eu duvido. Se você quiser, Deus vai ter que encontrar na terra um sacerdote. Abraão deu o dízimo de tudo quanto possuía. É mesmo? Deu a quem? Abraão peregrinou anos e foi acumulando riqueza desde que saiu de Ur dos Caldeus. Ele foi peregrinando anos e anos e anos e anos. E ele está lá com aquilo tudo e ele tem consciência de que tem que entregar o dízimo, mas não tem sacerdócio, vai entregar aonde? Até que ele encontrou Melquisedeque. Então ele entregou o dízimo de tudo quanto tinha acumulado. Tem uma palavra nisso, já há dias. Eu não sei se é o momento dela agora. Eu não gosto de falar sem os sinais de Deus. Posso dar uma pincelada nela. Tem pessoas que caminham toda a sua vida e acumulam riquezas, e acumulam muitas coisas, e quando encontra o sacerdócio, não dá o dízimo de tudo que possui. Não, eu me converti hoje, então a partir de hoje, eu darei o dízimo do que vier à minha mão. Mas Abraão não foi assim. Abraão não foi assim. Ele acumulou riquezas. Quando ele encontrou o sacerdócio, ele deu o dízimo de tudo quanto ele possuía. E veja bem, irmão, não estou mandando você avaliar nada seu para trazer dízimo para aqui, não. Estou apenas te dando um conhecimento. E se você ainda... Não, pastor, eu fui avaliar lá o que eu tenho, eu vim trazer o dízimo. Não, pode levar para sua casa, que eu não quero.
tá? Que fique bem claro isso. Não traga, porque eu só quero que você tenha o conhecimento e possa andar naquilo que Deus realmente quer falar contigo. Que seja daqui para frente, mas que você possa ensinar o certo a quem passar no seu caminho. Então, irmão, Deus está falando, ninguém se glorie naquilo que é de si próprio, na sabedoria, na força, mas pode se gloriar em me conhecer. Saber que eu sou o Senhor, eu faço justiça e juízo sobre a terra. Irmão, tem uma coisa que você precisa entender, essa ação de Deus, aonde Ele atua, como Ele atua. Eu te pergunto, você hoje crê na reencarnação? Aonde você aprendeu que isso não procedia? Você acredita nos bonecos satânicos da organização católica, da Babilônia romana? Você acredita? Não. Você não credibiliza mais uma missa para os mortos? Você não credibiliza um batismo de criança? Por quê? Por que você não credibiliza isso? Porque quando alguém diz, não, eu vou batizar meu filho, você diz, não, isso aí é errado, hein? Não deve fazer isso não. Procura ver ali na Bíblia, ou ali Mateus, Jesus, o próprio Filho de Deus, batizou-se, ele mesmo foi, ele se levou, ele se conduziu ao batismo, e ele já tinha mais de 30 anos. Não se batiza criança. Por que você tem esse entendimento? Por que você tem conhecimento dessas coisas? Por que você não credibiliza a diabólica doutrina do purgatório, da Babilônia romana, chamada Igreja Católica? Por quê? Aonde você aprendeu essas coisas? Aonde você aprendeu que Deus é santo? Na Universal? Não, na Universal você aprende a dar o teu tudo. Na Universal você aprende a dar carro, casa. Na Universal você aprende essas coisas. Aonde você aprendeu a verdade? A verdade só se aprende naquilo que é a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo, que diz Paulo, é a coluna e firmeza da verdade. O que é a coluna e a firmeza da verdade? Ou seja, lá está a verdade, tem uma coluna aqui que sustenta a verdade. A igreja sustenta a verdade. Você consegue compreender? A igreja sustenta a verdade. Se não houver igreja, não há verdade. Ela é a coluna e a firmeza da verdade. Quer morrer por Cristo? Dentro da tua casa você não consegue isso. Tem que ser aqui na direção do púlpito. Um dia eu ainda vou convocar vocês e dizer assim, irmãos, hoje nós vamos para a rua realizar uma grande obra. Quantos somos? Ah, pastor, somos 100, somos 200. Bem, fiquem sabendo que voltaremos com um número a menos e com muitos galardões conquistados. Só se for assim, meu irmão, com direção, igreja, púlpito, liderança. Sem liderança não tem nada, é tudo ilusão. Você tem conhecimento de Deus? O que você vai fazer com ele? É a igreja que vai te dar a direção, é o Espírito Santo para você fazer a obra, levando esse conhecimento, levando tudo. Valoriza, meu irmão, valoriza. A glória da igreja, a glória de uma reunião. O que seria cada um de nós isolado dentro da nossa casa? E o que somos nós? Uma turma de 40 pessoas cantando na porta de uma delegacia. Você sozinho na tua casa, você conseguiria ir fazer uma passeata na orla marítima? Com um cartaz só na mão, você vai? Mas quando nós nos reunimos, Deus já tinha revelado uma grande espada que vinha do céu e cravava na orla marítima. Ninguém sabia o que era. De repente veio mover, e quando nós nos vimos atravessando toda a orla marítima, do leme ao arpoador, e os irmãos logo falaram, pastor, aquela espada. Eu falei, é isso aí mesmo. Essa é a espada gloriosa que o Senhor disse que ia cravar na orla marítima. Cravou ou não cravou? Eu te digo uma coisa, meu irmão, entenda o valor da igreja e a unção coletiva acima da unção individual.
Entende uma coisa? Se você pegar uma placa dessa e sair pela rua sozinho, as pessoas vão fotografar e vão dizer, você que é um maluco, ninguém te dá o mínimo. Mas quando eles veem um grupo, um contingente, eles entendem que o Espírito que está pairando ali está pegando um exército, está reunindo um povo, está preparando para a guerra, porque é a multidão que marcha para a guerra, não alguém individual. Então entenda isso. Se integra, se envolve. Como é que você sabe que as doutrinas budistas são uma porcaria? Tem uma doutrina budista que os palhaços, eles criam uns cilindros imensos com uma haste no meio, aquilo ali você passa, ele fica girando. Se você bater a mão, ele gira. E os palhaços budistas, só pode ser palhaço, tem que ser louco para acreditar numa coisa dessa. Eles criam um cilindro, bota um tapetinho, senta na frente do cilindro e fica girando ele. Fica girando. Passam o dia inteiro girando, os desocupados, os inúteis, os improdutivos da vida, os nocivos à nação, ficam girando aquela porcaria o dia inteirinho, porque eles acreditam que quanto mais volta aquele cilindro dá, tanto mais eles reencarnarão e voltarão um dia numa vida evoluída. Você acredita nisso? Você sentaria diante de um cilindro budista? Por que você não acreditaria? Aonde você aprendeu isso? Quem foi que te pregou isso? Quem te ensinou isso? Foi o teu professor de matemática, de química, de física, de biologia? Foi em alguma faculdade que você aprendeu isso? Você pode pensar que é inteligente e sábio, meu irmão, mas eu conheço um advogado que ele foi para a Universal e arrancaram tudo dele, que ele ficou pobre, necessitando de um pão de cada dia. E ele tinha vergonha de dizer que foi enganado por um canalha semi-analfabeto da Universal, porque ele era formado em advocacia. Então ele nem falava para ninguém o engano que ele sofreu. Ele deu o carro, ele deu tudo que ele tinha dentro de casa, ele deu tudo lá para o templo de Satanás da Universal. Por quê? Porque ele não estava numa igreja para ouvir a verdade. E você está? Você tem ouvido verdades? Aonde você tem ouvido essas verdades? Na igreja. E uma verdade que tem que ser a sua coluna é essa aqui. Assim diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Irmão, você tem aprendido nesta igreja o que ninguém tem aprendido em canto nenhum, porque nesta igreja tem um sacerdote que não tem canto nenhum. Nesta igreja tem um compromisso com a verdade que não tem canto nenhum. Eu não vou trazer um retardado internacional para vir aqui com um intérprete de meia tigela e ficar enganando você, porque o cara é internacional, ele é dos Estados Unidos, não tem ninguém nos Estados Unidos que esteja num degrau tão alto quanto que eu e você estamos, ninguém. Nos Estados Unidos tem uma lista de grandes homens, canalhas. Billy Graham, um canalha. Benny Hinn, outro canalha. Tel Osborne, um canalha. Quem mais? Me dá nome deles aí, que eu não acompanho a vida desses canalhas. São tudo canalhas. Tel Osborne cansou de fazer campanhas onde paralítico andou e morto ressuscitou. Agora está vindo tudo à tona, as mentiras que ele programava no palco, como ele botava todos os holofotes. Agora tem gente botando a boca no trombone de tudo. Se um morto tiver que ressuscitar, meu irmão, vai ressuscitar aqui. Se o paralítico tiver que andar, vai andar aqui, porque Jesus não opera no meio de safados e canalhas, ele opera no meio da verdade, da justiça, da integridade. É aí que ele opera. Você não vai ter aqui, meu irmão, um pregador internacional para te iludir, para arrancar teu dinheiro.
Porque o Evangelho de Jesus Cristo não precisa de dinheiro, precisa de sangue. É isso que Jesus está pedindo. Sangue, não dinheiro. O dízimo para Jesus, meu irmão, é sangue. Jesus está procurando doadores de sangue. Não a tua fortuna. Ele não precisa da tua mansão, ele não precisa do teu carro, porque ele diz, todo ouro e toda a prata a mim pertence. Ele diz, que casa vocês vão me edificar? Meu é um ouro, minha é a prata, que casa me edificareis? Agora, tem algo que Jesus não produz, e ele quer o teu sangue, a tua vida, a tua história junto com a dele. Não se glorie, irmão, nas suas riquezas, mas glorie-se no Senhor, em saber que Ele faz justiça e juízo sobre a terra, porque dessas coisas Ele mesmo diz, eu me agrado, diz o Senhor. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Aqui na frente, há uma corrente de vento muito forte nesse lugar. Mestre, eu vi surgindo um muro de ferro na África e ele surgia de frente aos irmãos. E eu via que alguns paravam de frente desse muro, pelo tamanho desse muro, que era aos olhos humanos impossível saltar esse muro. E alguns dos irmãos pulavam esse muro e do outro lado continuava a correr, continuava a caminhada após esse muro. E alguns ficavam detidos do outro lado. Essa placa, toda a letra dela está acesa a um fogo vivo. E ele está queimando ardentemente, está queimando e está queimando. É um fogo do juízo de Deus. Assim diz o Senhor, eu matarei todos aqueles que tentaram aniquilar o meu nome, diz o Senhor. Quando a irmã Dayana estava aqui na frente, que você começou a cantar, irmã, Deus tocou dentro da sua estrutura. E Deus trouxe nessa manhã uma unção muito poderosa sobre a tua vida. E essa unção é para algo que vai te capacitar lá na frente, pessoal na tua vida, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Quando o Júnior estava aqui na frente cantando, muitos anjos de Deus desceram nesse lugar nesta manhã. Até aqui, amém? Quando a irmã Dayana estava cantando aqui na frente, eu vi o irmão subindo um degrau de escada. Deus está acrescentando um nível acima, um nível espiritual acima na vida do irmão nessa manhã. Amém? Até aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus que é santo. Verdadeiramente, a minha alma estremece diante do nosso Deus que é poderoso. Mestre, quando o Júnior estava cantando, eu vi a igreja, ela como lamparinas, e essas lamparinas subiam, e já não existia as estrelas dos céus. O que iluminava o globo terrestre era essas lamparinas, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Homem, você de camiseta azul, eu vi você, homem, enrolado numa teia de aranha, mas a decisão é sua. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. A paz para a igreja. Pastor, quando a irmã Dayana estava louvando, eu vi um anjo, ele tinha uma veste
azul, tá? E essa veste ela se arrastava. E ele chegava até o Senhor, e aquela mesma visão que eu tive algum tempo atrás, que o Senhor tinha uma máscara do Batman, essa máscara, ele colocava essa máscara de novo no Senhor. Só que com uma diferença agora, ele colocava no Senhor uma espada muito reluzente, tá? Uma espada muito grande, muito reluzente. E quando o Júnior estava louvando, Júnior, eu vi um anjo mexendo nas suas cordas vocais, como se estivesse aprimorando algo. Só isso. Paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, que é santo, soberano. Você, irmão, de camiseta azul, eu vi um homem chegar até você e ele falava algo para você, saíam umas palavras, e Deus me fez entender que essas palavras eram bíblicas. Só que essas palavras, letras, estavam negras. Quando eu olhava para baixo, os seus pés, eles pisavam numa espécie de lama. Eu via que você tentava firmar os pés, mas não conseguia, porque aquela lama não permitia, irmão. Amém. Roberto, né? Roberto. Irmão, Deus me fez enxergar uma árvore muito frondosa. E essa árvore é o Ministério Geração Jesus Cristo. Então eu vi galhos finos, galhos grossos, galhos grandes e pequenos. Deus me mostrava você como um galho grosso, irmão. E na ponta de você tinha uns frutos, só que os seus frutos estavam murchos e velhos, irmãos. Amém. Eu tive uma visão, mestre, com o irmão Rafael Reis, que ele não está aqui, onde eu via a perna esquerda dele trançar na perna direita. Incrível, enrolava a perna esquerda na perna direita. E ele tentava caminhar, não conseguia, ele tinha que saltar. Ele não conseguia andar, ele só conseguia saltar. Amém. Eu tive uma visão com a irmã Jailma, que é a irmã de fora, onde eu via uma espécie de placa de metal crescer dos pés dela até a altura do quadril aqui, né, nessa parte da virilha. E eu vi a irmã andar com aquela chapa de metal e aquilo incomodava ela, então a irmã mancava. Ela não conseguia andar direito, ela andava e mancava, porque aquela própria chapa atrapalhava a caminhada dela. Amém. Irmã Daniela, eu vi você receber uma pequena capa branca, mano, ser colocada no teu ombro e ela ficar até a altura aqui da cintura. Louvado seja Deus. Hoje eu vi, mestre, a igreja, né, receber alguns coletes de metal, e o que me chamou a atenção é que na hora que recebi esses coletes, a igreja também recebia uma espécie de roupa colada ao corpo, que vinha dos pés até a cabeça, ficando somente essa parte do rosto de fora, como se fosse uma espécie de gorro mesmo, e essa roupa era blindada. Amém. E vi também muitas espadas, sabe? Muitas espadas ser entregue à congregação. E eram espadas iguais, mas o que me chamou a atenção que 13 dessas espadas, elas diferenciavam das outras, sabe? Elas eram mais robustas e brilhavam mais do que as demais, mesmo sendo espadas iguais. Louvado seja Deus. Quando o Senhor falou daquela espada, mestre, que lhe foi entregue, que estava dentro de um baú, eu vi o Espírito tirar o Senhor desse quadrante, e eu vi o Senhor flutuar com essa espada pelas ruas, e eu vi que quando chegava nesses templos babilônicos, o Senhor cortava o teto das igrejas,
E quando o Senhor cortava o teto das igrejas, a roupa, o externo daqueles que estavam em cima do púlpito sumiam, de maneira que eles ficavam completamente nus. Como se através do Senhor Deus estivesse mostrando toda a nudez deles, mestre. Amém. Eu tive uma visão, mestre, onde eu via uma espécie de água muito suja. Essa água, ela vinha da Carioca, do Largo da Carioca, e ela terminava na Uruguaiana, na esquina com a Presidente Vargas. E ali a visão cessava. Até aqui, mestre. Tive uma visão onde eu vi o Daniel aqui de Blumenau. Ele estava abaixado, orando. E eu vi um anjo botar uma espada assim nas costas dele, apontando para ele. E eu tenho uma palavra de Deus para ele. Deus vai te provar, Deus vai te quebrar e te amassar de tal maneira para ver Ele mesmo, diz o Senhor, da geração Jesus Cristo, o que há dentro de ti. Eu vi um grande anjo que andava com as suas asas abertas e passava por cima do povo, e esse anjo ia separando, e muita gente que hoje está no culto não se verá mais, vão sumir desse lugar. E assim diz o Senhor, nunca mais encontrarão a minha palavra. Tive uma visão com o irmão Alexandre Genésio. Eu vi uma espada nas tuas costas, irmão, e também eu vi duas espécies de adagas na mão, mas eram adagas curvas. E assim te diz o Senhor, te darei palavras que lançarás a uma pessoa, e essa pessoa levará a palavra adiante. Amém. Quando você estava falando ali da África, bem naquele momento que o Senhor disse que eles usaram uma tauba, um pedaço de madeira, para fazer a placa, eu tive uma visão. Eu vi um anjo colocando uma placa assim, e ele mesmo pichava, mas ele pichava com um pincel, ele ia pintando assim direitinho as letras. Amém. Quando a irmã Dayana estava louvando, eu tive uma visão. Eu vi uma grande espada descendo e ficando na tua frente, irmã. Essa espada era muito grande, era muito tremenda. E o entendimento que eu tive é que essa espada vai ser algo no louvor. Essa espada muito grande não é só uma canção, mas Deus te usará no louvor. Eu não tenho um entendimento total, mas o sentimento que eu tive quando eu vi essa espada foi esse. Amém. No momento que o Senhor falou, mestre, de matar, que o Senhor disse, vamos matar, e vamos matar até Deus mandar parar de matar, e não vamos parar. Nesse momento eu vi um anjo novamente vindo, com uma coroa, e dois anjos com uma capa de rei, e vestiram o Senhor novamente de rei. E eu tenho uma palavra do Senhor, Deus. Assim diz o Senhor, eu te vestirei de rei quantas vezes forem necessárias, para que esse povo entenda quem tu és no meio deles. E quando eu digo este povo, é este povo que está sentado aí, nesta hora, e que ouve a tua voz. Amém. Eu tive uma visão com o Senhor, mestre. Eu vi como se uma espécie de um ferro viesse e cobrisse o Senhor, mas só no meio, principalmente a face do Senhor. Esse ferro resplandecia, mestre, e parecia que a face do Senhor tinha ficado de ferro. Amém. Tive uma visão onde eu vi o globo terrestre, eu vi uma espada descendo do céu. Essa espada era muito de luz, e ela veio e se encaixou no globo terrestre. A ponta dela e o cabo cobriram o globo terrestre, e só aquela parte ali como se fosse uma linha, e dela saíam outras espadas pequenas que invadiram todo o globo terrestre. Amém. Paz.
Elias, eu fui levada em uma visão até um lago, e esse lago de repente foi ficando escuro, e ao me aproximar bastante dele, eu notei que as águas dele não eram águas, eram sangue. E aquele lago se transformou em um rio com correntezas, e era muito sangue. E ali a visão cessou. É contigo, irmão Marcelo. Eu vi, irmão, você num caminho. Esse caminho tinha essas pedras que tem fora, paralelepípedo, né? Só que eu via você vindo de um lugar muito distante, irmão, e atrás de você tinha uma espécie de raios que toda hora apagava, acendia, e uma espécie de sombra negra, e você vinha caminhando. Depois eu via você entrar num carro preto. Quando você sentava nesse carro, eu vi uma corrente te prender no banco e começar a te sufocar. E eu vi quando essa corrente, ela pegou no seu pescoço, sufocou, e eu vi como se o irmão tivesse morrido. Então eu vi um anjo ir até esse carro, pegar você no colo, trazer você para a igreja, mas quando ele chegou aqui, você estava aí de pé. E ele, com você no colo, mostrou você morto para você mesmo. E ali a visão cessava, irmão. Amém. Amém, irmãos. Vamos então falar com Deus. Deus bendito, glorioso, excelso, nós te damos graças por tuas grandes obras, ó Deus, por tua direção, por tuas advertências, porque o Senhor é o Deus das compaixões, misericórdias, do poder, do juízo, da graça, da alegria, do vale, da sombra da morte, da fornalha, da cova do leão. O Senhor é Deus de tudo. E bem-aventurado, Senhor, aquele que te conhece e te compreende. Conhecemos e sabemos que Tu és o Todo-Poderoso, mas precisamos compreender que o Teu poder se estende à fornalha, se estende à cova, se estende ao vale da sombra e da morte. Sabemos que o Senhor é o poderoso, para 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas o Senhor também é poderoso e precisamos compreender, Senhor, que Tu tens um número de mártires do altar para serem completados. Por isso, Senhor, olha para nós, não viemos em busca do ouro nem da prata, não viemos em busca do dinheiro dessa terra, porque o Senhor disse que traria para esse lugar um povo forte, e fortes são aqueles que buscam o reino e a sua justiça em primeiro lugar, sem olhar para as demais coisas que serão acrescentadas à medida que houver necessidade. Por isso, Deus, glorifica o Teu nome, fortifica o Teu povo, pois nós ainda somos os Teus últimos guerreiros.